Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é o segundo vídeo que a gente vai abordar sobre distribuição. Nesse vídeo a gente vai começar a fazer o nosso código, escrever o nosso código em arquivo, de forma que vamos ter rodando ali duas aplicações. Essas duas aplicações elas vão se comunicar. Então vamos aqui fazer a nossa primeira aplicação. Na realidade é a mesma aplicação rodando duas vezes, rodando paralelamente, aliás, rodando de maneira paralela mesmo, mas eles vão se comunicar através da distribuição, E paralela porque vão estar rodando um de um lado e outro do outro, tá? Então vou criar aqui o mixnew elixir underline 28 e aqui no nosso projeto vamos remover isso aqui e vamos criar uma função de olá, tá? Pronto, essa função de dizer olá, ela simplesmente vai fazer isso, só que a gente vai rodar ali de maneira distribuída, Para a gente fazer isso, a gente vai ter que rodar duas aplicações aqui em paralelo, como a gente fez com o IEX, só que dessa maneira. Só que agora a gente vai rodar nossa aplicação criada ali, tá? Vou entrar aqui, essa está na pasta, aqui também está na pasta, vou dar um clear, iex-smix, porque daí a gente tem acesso ao IEX, Só que rodando também a nossa aplicação aqui, tá? Que aliás é uma aplicação, porque ele vai gerar uma aplicação, Vai gerar o app elixir28, mas ele não está rodando o Behavior Application, A gente não falou sobre isso nos vídeos anteriores, mas em algum momento, talvez nesse vídeo ou no outro, a gente vai falar um pouco dele, porque na realidade é um comportamento de application e não vai ter muitas configurações para declarar, Possivelmente vai fazer um vídeo à parte, daí fica mais claro, até é interessante para ver alguns outros detalhes, tá bom? Então a gente vai fazer um vídeo à parte sobre isso depois dessa sequência de vídeos sobre distribuição, ok? Então se eu rodar minha função aqui, o que vai acontecer? É óbvio que ela vai dizer olá, Dizer olá. Disse olá e devolveu um ok, porque o puts sempre devolve um ok. Então só explicando essa função, novamente, o while puts ele imprime a string na tela, na saída padrão, certo? Que é o shell ali, tá bom? Então ele vai imprimir nessa saída padrão, tá bom? Então, o que aconteceria se esse IEX aqui chamasse essa função aqui, olá, A primeira coisa que a gente não fez aqui foi identificar cada um desses IEX com um nó diferente, Isso é importante para a gente trabalhar com distribuição, eles têm que ser identificados, senão eu não sei quem é quem. Então eu vou sair aqui e rodar o IEX -sname, vou chamar de fulano -s mix, e aí ele vai rodar um mix aqui no shell interativo do fulano, certo? E aqui eu vou sair também o IEX, um clear, IEX -sname cicrano e -s mix. Beleza? Então agora sim, eu tenho duas máquinas aqui referenciadas, dois nós referenciados. E se eu usar aqui a função elixir 28 dizer olá, ele vai imprimir olá na nossa tela e aqui também. Ou seja, essas funções elas estão disponíveis nessas duas aplicações, E elas estão rodando ali estão rodando de maneira paralela na minha máquina, tá? Mas elas são distribuídas. Aliás, não são distribuídas porque elas não se comunicam ainda. Então não dá para falar de distribuição quando não há comunicação entre as máquinas, tá? Mas a gente sabe que eles estão rodando na mesma máquina, o @machine. Machine é o meu localhost, tá? Eu coloquei esse nome aqui, mas é o meu localhost. Então no seu computador aí vai aparecer como localhost ou o nome da sua máquina que você definiu, Então o que dá para saber é que Cicrano e Fulano estão rodando na mesma máquina, mesmo que eles não se enxerguem ainda. Eles não se enxergam. E a gente viu lá no vídeo anterior, como é que eles se comunicam lá. Mas o que eu quero agora fazer é chamar essa função elixir28 dizer olá desse nó aqui dentro, tá? Então é isso que eu vou fazer. A gente chamar a função, a gente viu que a gente chama uma função assíncrona usando spawn, certo?
O spawn, ele vai executar uma função de maneira assíncrona, tá bom? Elixir 28, dizer olá. Faltou um FN aqui. Ó, ele chamou a função de maneira assíncrona, rodou um background e devolveu olá na minha tela principal, que é a tela de quem chamou a função. Ok, então isso aqui eu chamo uma função background dentro do meu próprio EX, dentro do meu própria aplicação. Só que agora eu quero chamar a mesma função, porque eles são aplicativos iguais, né? São aplicações iguais, mas dentro desse aqui, certo? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente uso uma função do módulo Node que é spawn. Fn claro, tem a função, né, que eu vou utilizar, só que eu tenho que fazer referência a quem, né? Qual é o meu nó que eu vou chamar essa função. Essa função aqui vai ser executada em qual nó? Vai ser executado no nó cicrano@machine. E aí o que ele fez? Ele entrou nesse nó, chamou a função e devolveu o resultado aqui na tela. Ué, mas o IOPuts ele não imprime na tela? Imprime na tela de quem chama. É o que a gente chama de líder do grupo. Tá? Então o líder é quem chama, é quem cria o PID, né? Quem cria a referência de processo. Tá? Esse é o líder do grupo. Então ele chamou aqui dentro do meu nó cicrano, devolveu aqui dentro do meu nó fulano. Beleza? E agora, como eles fizeram essa comunicação, eles sabem que eles existem, né? Eles conhecem a existência um do outro, certo? Então é assim, simples assim, né? Como eu chamo essa função ali dentro, né? Lembra os detalhes de spawn link, né? O spawn e o spawn link, a única diferença entre os dois é que uma está vinculada ao EX. Então se ele quebrar, ele é sinalizado aqui, né? Mas ele não tem, obviamente, supervisores, né? Ele só é sinalizado que quebrou, né? Então o spawn link ele dá essa sinalização, né? Mas não tem um supervisor que vai gerenciar isso, né? E a gente vai trabalhar agora com outras coisas que são tarefas supervisionadas. E aí fica muito mais interessante, porque a gente garante que aquela tarefa executou, né? Ou seja, o supervisor vai garantir isso e vai devolver o resultado, tá? Então essa segunda parte do vídeo a gente vai entender um pouco mais isso. Então é tão simples que parece brincadeira, né? Parece que a gente não está em dois ambientes distintos, para a gente estar no mesmo ambiente. Mas aqui, imagine isso aqui sendo uma máquina e isso aqui sendo outra máquina. No terceiro vídeo que a gente vai fazer sobre essa sequência aqui de vídeos sobre distribuição, a gente vai abordar ali realmente máquinas distintas. A gente vai utilizar um Docker Compose, um Docker, e criar 3 máquinas e fazer elas se comunicarem, né, para ver essa relação acontecer, tá bom? Mas agora vamos criar uma outra função aqui, uma outra ação, para demonstrar um pouco mais claro que essas duas máquinas estão se comunicando. Chega a dar descrédito, né? Será que realmente eles estão se comunicando, né? Mas estão. Mas eu vou criar um novo exemplo aqui. Beleza. Nesse exemplo que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou criar um novo projeto, tá? E a gente vai criar esse exemplo em cima dessa nova construção de projeto, que é criando um projeto usando supervisors. Então a gente já cria um projeto ali com supervisors e também ele já vai trazer para a gente um application. Deixa eu dar um kill nesse terminal aqui. Dar um kill aqui e dar, pronto. Mix new elixir 28 sup sup de supervisor. Então agora a gente tem uma aplicação que ela por si só já inicializa, né, o Behavior Application, né, que a gente vai falar isso num vídeo à parte, explicar um pouco mais com detalhes o que é, mas basicamente, né, é um behavior, é um comportamento de aplicação que roda já nativamente ali um supervisor. Então já tem um supervisor ali que vai rodar quando inicializar a aplicação, né? Depois a gente pode abordar um pouco mais detalhes ali sobre isso. Só para detalhar, elixir 28 sup, que agora é a nossa pasta, e x-s mix. Então ela vai rodar aqui, já está rodando inclusive o supervisor da nossa aplicação, que é o elixir 28
sup de supervisor, né? Beleza? Como é que eu sei que essa aplicação está rodando? Como é que eu sei o que está acontecendo, né? O Elixir, o Erlang, né? Ele traz um observer. Esse observer, ele é responsável por analisar, né? Por mostrar tudo o que está acontecendo ali por baixo dos panos a nível de processo, tá? Então, e memória, uso de memória e tal. Então, observer, né? 2 pontos observer, porque é um módulo Erlang, tá? Ponto start. E aí ele vai abrir aqui pra gente realmente todos os detalhes aqui da nossa máquina, né? Inclusive das aplicações que estão rodando. Então agora eu tenho o Elixir 28 Sup como uma aplicação que roda. Se você abrir esse observer em uma aplicação sem isso, você vai ver que não está aqui, né? E ele fica, o código não fica organizado dentro de uma aplicação. E aí a gente não tem essa estrutura em árvores da nossa aplicação específica. Mas a gente consegue ver aqui a nível de processo todas as informações. Elas ficam. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui o tamanho, né? Não dá para aumentar aqui o tamanho da tela não, mas é basicamente isso. A gente tem agora nossa aplicação a nível de nosso script, nossa aplicação realmente a nível de aplicação aqui dentro do Observer, tá? Beleza? Só que agora o que a gente vai criar é um Task Supervisor, né? Que é uma categoria específica ali de supervisores, que é um Task Supervisor feito no Elixir mesmo, né? Ou seja, é nativo Elixir, tá? Que ele vai gerenciar as tasks que a gente executar ali assincronamente, inclusive entre nós, tá? Entre nós. Que a gente vai fazer aqui, definir dentro do Children aqui o Task Supervisor para rodar quando rodar a nossa aplicação, tá? Por isso que é interessante fazer uma aplicação, porque quando a gente quer que rode algumas coisas inicialmente, a gente tem que digitar o ponto start, né? Então já vai rodar aqui com esse supervisor padrão aqui da aplicação, tá? Então o Task Supervisor é um módulo padrão aqui dentro do Elixir, né? Já tem algumas configurações optimizadas para rodar a supervisão em cima de tasks, tá? E a gente vai colocar um nome aqui, Elixir 28 normalmente, e Task Supervisor. Pronto. Então, quando eu rodar nossa aplicação, vai rodar o Task Supervisor ali. Vamos ver isso, vamos ver. Rodei a nossa aplicação, né? Vamos ver no Observer, Start. A gente vai ver aqui, ó, em Applications, Elixir 28, que o nosso Elixir 28 Supervisor está rodando ali o Task, ou o Elixir 28 Task Supervisor que a gente definiu aqui também. Então, a gente começa a entender melhor o uso do Observer aqui e fica mais claro para a gente ver as coisas rodando em processo, tá? Então ele está rodando e agora a gente vai criar a nossa tarefa, né? Elixir 28 Sup já está aqui para isso, né? A gente vai tirar aqui, a gente vai criar aqui uma função que vai se encarregar de receber uma mensagem, tá? Então, def receive message. E aí ele vai fazer o que? E o purchase é aquilo que a gente já tinha feito antes, tá? Message. Beleza. Agora a gente vai ter que criar uma função que vai se encarregar de enviar a mensagem. Def send message. E a gente coloca a máquina, né? A máquina. Ou melhor, o nó. Que a gente vai... Para qual a gente vai enviar essa mensagem. E a mensagem que a gente quer enviar, né? Como é que a gente faz isso? Lembrando do vídeo anterior em que a gente fazia uma referência ao PID, né? Porque o PID ele gravava o processo do Elixir, né? Do EX, e a gente sabia para quem que ele ia mandar a mensagem. Então a gente sabe para quem que a gente quer mandar a mensagem. A gente quer mandar a mensagem para o Elixir 28 Task Supervisor. A gente quer mandar para esse cara. E esse cara aonde? No nó, né? Então esse cara aqui que vai estar nos dois nós que eu vou inicializar. Eu posso até inicializar agora, tá? Mas eu vou inicializar depois da explicação. Então esse cara aqui ele vai estar nos dois nós. E eu vou dizer, eu quero que execute no nó 1, né? No nó fulano, no nó cicrano. E aí ele vai executar ali nesse nó. E eu vou chamar ali a minha função de task supervisor. Task supervisor. E chamar ali o async, que ele vai rodar uma tarefa assíncrona, né? Só que ele vai rodar essa tarefa assíncrona dentro desse supervisor de tasks, certo? Só relembrando, Task Supervisor
que a gente está executando aqui, ó, é um tipo específico de GenServer otimizado para trabalhar com tasks, tá? Tasks a gente viu num vídeo específico sobre tasks, o que era task. Então eu vou rodar no Task Supervisor uma sync, ele vai executar o receive message aqui, certo? Save message, que é essa função aqui, que está onde? No LX28Sup. Eu poderia ter botado o nome LX28Sup, mas eu botei esse Atom Module, que é a mesma coisa. Ele faz referência ao mesmo módulo aqui. E eu coloco aqui os argumentos da função message. Isso que a gente já viu já em vários vídeos. E agora, essa outra função aqui, né, é para esperar a resposta acontecer. Esperar a resposta e devolver a resposta ali para a gente. Pronto. Então, basicamente, a função que recebe a mensagem e a função que envia a mensagem. Então, o que vai acontecer, eu vou chamar dos nossos diferentes essas mensagens e a gente vai ver essa mensagem aí sendo recebida, tá? Vamos ver, vou fechar aqui e vamos dar um clear. Vou abrir aqui 2ix. Esqueci de aumentar um pouco a letra, né? Mas espero que não tenha prejudicado bastante aí vocês. Vou executar o ix -sname fulano -s mix. E aí eu rodo o fulano _machine e mesma coisa aqui, menos bugzinho aqui, né? sname cicrano -s mix. E aí eu tô rodando aqui o cicrano, eu tô rodando o fulano e eles estão rodando o Task Supervisor porque ele está iniciando aqui na minha aplicação, quando inicia a minha aplicação. O que acontece agora? Eu quero enviar uma mensagem para esse meu nó aqui cicrano. Então vamos lá, elixir28sup send message. Qual é o nó? É um átomo, né? Então eu coloco 2 pontos, cicrano @machine com a mensagem olá cicrano. Entregar e orar, né? Entregar e orar. Tá aqui, ó, a minha mensagem chegou lá no olá cicrano, tá? Então, diferentemente do exemplo anterior, né? O Task Supervisor ele está rodando um Task Supervisor aqui e um Task Supervisor aqui. Então, quando eu executo a função SendMessage, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando a minha mensagem para o Task Supervisor. Se eu envio aqui uma mensagem olá cicrano novamente, o que eu estou fazendo? Estou entregando esse olá cicrano novamente para o Task Supervisor dessa aplicação aqui do lado e ela está chamando a função ReceiveMessage, ou seja, o processo que chamou esse ReceiveMessage é o processo originado nessa aplicação aqui. Por isso que a minha mensagem cai no meu IX aqui, certo? Então, essa basicamente é a diferença desse método aqui para aquele outro método que a gente fez, né? A gente entregou para um serviço, né, para um supervisor aqui de dentro, e esse supervisor chamou a função que lê a mensagem e aí ele entregou realmente para esse nó aqui, tá? Então pode ser um pouco confuso, né, inicialmente, porque a gente está falando de donos de processos, né, dono do grupo de processos. Então o dono do grupo de processos que chamou o ReceiveMessage neste momento, né, foi realmente esse nó aqui. Então o dono de quem chamou esse ReceiveMessage foi o nó, apesar do SendMessage ter sido chamado aqui por este nó aqui, tá? Então tem essa sutil diferença que faz um impacto tremendo ali na hora de rodar esse simples comando do IOPuts, certo? No exemplo anterior, o IOPuts ele não retornava aqui para o nó e agora está retornando para o nó que a gente mandou a mensagem, tá? A simplicidade de fazer um código distribuído, né, uma aplicação distribuída, gera umas complexidades que a gente não consegue prever se a gente não tiver um conhecimento sólido com relação a isso, tá? Então,
é simples de fazer e por isso é possível de criar muitos erros na hora de realmente começar a rodar, né? Tem casos que a gente vê que a pessoa realmente roda ali na sua máquina, dá tudo certo, mas ela quando coloca um código Elixir para rodar em distribuição, daí vê o impacto disso na prática, né? Às vezes não funciona como esperado, porque a simplicidade esconde uma complexidade ali. Então, por ser simples, a gente acaba deixando de lado alguns detalhes importantes. Obviamente, quando a gente vai trabalhando com distribuição, a gente vai ver no próximo vídeo sobre isso, né? A gente vai estar trabalhando com aplicações copiadas e duplicadas, né? São aplicações duplicadas, são mesmas aplicações. O que a gente quer é que dê um poder de processamento maior quando esses nós conseguem se comunicar. Então imagine você tem ali um core, ou melhor, 2 cores em cada aplicação. Então se elas estão distribuídas, você tem ali 2, imagine ter 3 aplicações, 2 de uma aplicação, 2 da segunda e 2 da terceira, você vai ter 6 cores rodando numa aplicação distribuída. Então a ideia de ter uma distribuição é você realmente poder fazer uma soma, né? um conjunto onde todas essas máquinas unidas se tornam um. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. O Elixir traz isso nativamente, o Erlang traz isso nativamente, mas tem uma biblioteca que ajuda bastante nisso. Então o próximo vídeo é mais um exemplo de como a gente vai construir isso aí com o libcluster, tá bom? Criar uma aplicação ali no Docker, replicar ela 3 vezes, usar o libcluster e ver ele se comunicando como se fosse uma só aplicação, né? Podendo ter esse poder aí potencializado dentro do único código, né? Dentro de um único desenvolvimento ali, sem se preocupar tanto com a parte de criar uma distribuição, de trabalhar com linguagem distribuída, né? Porque a distribuição aqui no Elixir é muito simples e a gente viu isso. Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Próximos vídeos ainda estão por vir aí, temos muitas coisas para falar ainda. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Se tiver tido alguma dúvida aí, deixe nos comentários, a gente vai estar respondendo também. Também tem a comunidade, né? A comunidade Elixir tem no canal do Telegram ali. Você pode estar tirando suas dúvidas. A comunidade é muito receptiva e consegue te ajudar, né? O intuito desse vídeo é lhe motivar aí a estudar Elixir, a aprender mais sobre essa linguagem e desenvolver seus conhecimentos. Dar esse pontapé inicial e ter uma base aí, pelo menos um pouco de informação em português que a gente pena bastante para encontrar, né? Então essa é a ideia e te vejo no próximo vídeo.